Julho Cultural. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou contar para vocês o que eu andei fazendo no mês de julho em termos culturais. Meu mês de julho foi um pouco diferente porque eu estava de férias. Depois de muito tempo eu finalmente consegui ter férias, então viajei, fiz várias coisas, peguei 30 dias de férias e tal, e aí fiz render o máximo que eu pude. Para começar, eu participei da Bienal do Livro aqui em São Paulo. Eu até divulguei no Instagram, divulguei na comunidade do YouTube, participei de uma mesa lá sobre mediação de leitura literária. É um mês que eu viajei bastante, né? Que eu tava de férias, fiz pequenas viagens curtas aqui por São Paulo mesmo, fui para Salto, depois fui para Minas, postei muito no Instagram, né? Fui para cidades históricas, São João del Rei e Tiradentes. Aí fiz um bate-volta para Bichinho, que é uma cidadezinha lá, de lá também. Postei no Instagram vários posts sobre essas cidades, comentei, como na época do blog. Quando eu tinha blog, eu fazia posts contando detalhes dos lugares, o que eu achei legal e tal. E aí agora, como eu não tenho blog mais, eu acho que o Instagram vai substituir um pouco esta questão de comentar as viagens, né? Então, assim, se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha lá. Tem vários posts sobre cada cidade e posts e comentando, não só fotos, né? Comentários. Aí depois que eu voltei de Minas, eu fui para Araraquara, fiquei uns dias lá, porque eu tenho amigos lá. Então bora lá, as 3 obras que eu li. Eu li Haikai, da Cássia Penteado. Aliás, esse foi um livro que um de vocês me enviou, a Daniela, porque queria minha opinião sobre esse livro. Eu que no vídeo passado sobre junho cultural disse que estava interessada em cultura japonesa e li algumas coisas, perguntei para vocês lá no Instagram, ela quis me mandar. Este livro é da Cássia Penteado, uma advogada aqui de São Paulo, que ela teve uma experiência com a cultura japonesa, escreveu um livro a respeito, só que um livro no formato diferente, ele é super poético, é um livro que você lê numa sentada, porque ele é dividido em várias páginas, com pouco conteúdo em cada página, tem uma escrita leve, poética e tal. E ela fala, tem a história em si, e aqui no final ela apresenta todo o processo criativo, né? A autora, ela fala, tem uma parte que deixa eu ver se é posto fácil. No final tem um glossário e tem que ela chama Uma História sobre a História e Meus Agradecimentos, né? Ela comenta todo o processo de produção do livro e aí a gente fica mais próximo ainda. É como os outros livros sobre cultura japonesa que eu li? Não, porque não é a vivência japonesa, não é uma história japonesa. É uma obra sobre cultura japonesa, mas com o olhar de uma pessoa que está fora dessa cultura, sobre as experiências, as aproximações dela com a cultura. E essa aproximação, essa experiência, esse texto, ele é poético. Então, ele é escrito de maneira fragmentada, e isso faz com que a gente não tenha encadeamento, né? Porque a proposta é essa. E o que pode, assim, dificultar um pouco o seu envolvimento com a história, com o texto em si. Mas é super leve, você lê muito rapidamente. Então a autora é uma poetisa de haikai, se aproxima do senhor aqui na Serra da Mantiqueira, japonês e tal, produtor de cogumelo, e ela narra um pouco essa experiência. Só que, como eu falei, é um texto poético, então assim, não pense que é uma narrativa encadeada. Experiência bacana. Outro livro que eu li foi Nas Minas do Rei Salomão, um livro que eu tenho há muito tempo, a minha edição está em inglês. Qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é uma familiaridade, né? Parece algo contraditório, paradoxo, mas não. Ao ler um livro do século XIX, principalmente um livro sobre aventura, mesmo que você nunca tenha lido antes, você percebe que já conhece a história. Por que você já conhece a história? Ora, porque esses livros de aventura do século XIX, tipo Robinson Crusoe e tal, eles foram cantados, narrados, reproduzidos de várias formas em filmes, desenhos e tal. Então, aqui, Nas Minas do Rei Salomão, é o primeiro livro sobre esse tema de
sei lá, um paraíso perdido, um lugar, um elo perdido, assim, um livro de aventuras. Então, lendo isso aqui, pra mim, eu estava vendo um filme de Indiana Jones, pra vocês terem ideia. Inclusive, o nome do cara aqui, Quarterman, acho que era do lado do Indiana... Ou, não sei se é Indiana Jones, mas eu lembro de um filme de aventura em que o cara lá, que tinha um papel parecido com o do Indiana Jones, tinha esse nome. Então, inspirado aqui. Eu acho que vi filme dos Trapalhões com este nome. Aqui é a história de um senhor lá britânico com dinheiro que quer procurar o irmão que se embrenhou, brigou com o irmão, tá? E o irmão se embrenhou assim, para ter aventura, para ter uma fortuna, já que ele não tinha. E aí, esse senhor tá desesperado, porque perdeu o contato com o irmão, e procura o tal desse Quarterman, que é um inglês que vive lá no norte da África, um inglês com experiência, conhecimento de 20 anos ali de África. Então, ele é a pessoa ideal para fazer a mediação entre as duas culturas e levá-los, né, esse senhor inglês e o amigo dele, levá-los a essa aventura. E aí tem essa tal, né, que parece lenda, as minas do rei Salomão, onde tem muito tesouro. Aqui a gente está numa situação de recuperar uma pessoa, e para recuperar essa pessoa tem que se embrenhar num local inóspito, cheio de perigos e de riquezas, que é a visão que eles tinham, o quê? Do mundo selvagem, né, a ser colonizado. A gente está aqui em um período de imperialismo britânico, não nos esqueçamos disso, né? Assim como a questão ali do Robinson Crusoe, a questão ali de Joseph Conrad no Coração das Trevas. A gente está nesse mesmo contexto, o mesmo imperialismo do mesmo país na África. Só que aí aqui muda um pouquinho porque tem mais aventura, né? E vocês já viram muitos desenhos animados, muita coisa com este tema, com personagens que tem aqui, né? Então, por isso que sou essa familiaridade quando a gente vê. Só que este é o primeiro. Isso aqui que deu origem a tudo que a gente viu de resto, né? A gente lê isso aqui e pensa que já viu, mas todo o resto que a gente viu derivou disso aqui. E aí tem tribo africana, tribo Zulu, aí tem líder, aí tem matança, aí tem bruxa, né, lá, senhora feiticeira, e tem as minas, tem os perigos eminentes. É uma história muito interessante, assim, a gente lê facilmente, rapidamente, não é uma leitura difícil, não é muito descritivo, então as coisas acontecem aqui rapidamente, né? Mas é Indiana Jones, gente. Se você gosta desse espírito, desse tipo de narrativa, é isso. Mas eu gostei de ler, não só porque é um livro que estava encalhado faz tempo, mas por perceber que tudo aquilo que eu conhecia surgiu daqui. Legal isso, né? Você saber a origem. O último livro que eu li no Kindle, li durante a viagem, que é A Idade Média e o Dinheiro, do Jacques Le Goff. Livro que eu gostei muito. Eu gosto muito de livros históricos, assim, que conta história social, que nos ajuda a entender alguns aspectos. Pega um assunto assim e apresenta o contexto, a evolução ou não em diferentes períodos históricos. Aqui não é bem assim, porque aqui a gente está falando apenas da Idade Média. Mas a gente está falando, se a gente está falando da Idade Média do dinheiro, a gente está falando de um arco temporal de uns 4 séculos mais ou menos. Como é essa questão do dinheiro, o surgimento da moeda, as negociações, o valor e o significado da moeda ali para a igreja e tal. Adorei ler. Eu marquei bastante coisa aqui interessante neste livro, de modo que eu pensei em fazer um vídeo, mas aí não dá para fazer um vídeo do jeito que eu gostaria, porque tem muita coisa para comentar, e aí eu pensei que, já que estamos com a comunidade aqui de membros, eu vou fazer uma leitura deste livro, vou fazer vários vídeos deste livro lá para a comunidade dos membros pagantes, discutindo o contexto de cada capítulo, o que é interessante, explicando o contexto. Por que eu resolvi fazer isso, né? Eu tinha falado naquele outro vídeo que a gente trataria de teoria literária, mas vocês também pedem, vocês dizem que gostam bastante de contexto histórico. Então, já que a ideia é ajudar vocês a
interpretar melhor o que vocês leem, uma coisa é teoria literária, análise de aspectos literários. Outra coisa é o contexto histórico, apresentar contexto histórico, desenvolver, construir repertório para que a compreensão da obra seja mais abrangente. Então, eu vou tentar intercalar livros sobre teoria literária e livros de contexto histórico, né? Com um contexto bem rico, para ajudar vocês a irem formando o repertório, para vocês irem entendendo como era cada contexto, para quando vocês lerem, por exemplo, um livro sobre a Idade Média, como sei lá, a Divina Comédia, vocês conseguirem associar a Divina Comédia com o contexto da época. E assim vai, vários contextos, e aí eu tenho bastante coisa, né, sobre história. Um que eu tô muito afim de ler, já vou mostrar aqui para vocês, que aí eu vou fazer vários vídeos a respeito também aí para os assinantes. É um livro que eu tenho há muito tempo, que eu não li, do Bakhtin. A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, o contexto de François Rabelais. É um livro que eu tenho desde a época de letras, eu nunca li inteiro, e este livro é riquíssimo. E é um livro que, lendo, eu não vou conseguir fazer um vídeo só sobre ele, porque ele tem muita coisa interessante, assim como este, na Idade Média e a História. Então, aí, na Idade Média o dinheiro. Então, eu vou fazer vários vídeos, e aí faz uma leitura bem concentrada, com bastante comentários sobre o contexto, muitas associações para ficar fácil para vocês. E aí eu só consigo fazer isso nessa parte aí para membros, porque aí eu vou publicar um vídeo por semana sobre o livro, até acabar. Então, este aqui vai render, sei lá, uns 8 vídeos, porque a gente vai discutir detalhes ricos que tem aqui, a mesma coisa aquele e vários outros, tá bom? E assim vai ser também com os livros de literatura, teoria literária. O que eu posso dizer agora sobre isso aqui é que eu gostei bastante, né? Deu uma visão bem abrangente. Aqui ele não aborda a questão da monetização, né? Então, assim, a questão de lastro, ele até fala do surgimento do banco, mas assim, não desenvolve essa questão do sistema monetário, lastro, essas coisas, e não desenvolve isso. Fala mais do surgimento, como era a circulação, a representação simbólica do dinheiro para a igreja, fala mais sobre essas coisas. Eu ainda quero um livro que explique ali como a burguesia criou um sistema bancário para monetizar com lastro, essas coisas todas. Assisti até que bastante coisa. Eu assisto mais séries do que filme, né? Como eu falei pra vocês, eu gosto de ficar numa narrativa, numa história, como se eu estivesse lendo, né? Assistindo. Então, Netflix, eu assisti Alba, uma série espanhola. Eu gosto muito de séries espanholas. Então é que vocês vão ver aqui que quase tudo que eu vi aqui de série é espanhola. Alba, uma temporada, 3 episódios. É a história de um estupro, né? Um estupro coletivo, né? E quem estuprou a moça eram rapazes assim, bem nascidos. Então, aquela questão de, quem tem dinheiro não vai pra cadeia, e aí protegidos pelo papai, tem toda aquela situação de entrar com processo ou não, vai dar em alguma coisa ou não, e toda essa luta por provar a culpa desses filhinhos de papai. Gostei. Alguém Tem que Morrer, também espanhola, uma temporada, 3 episódios, curtinha. É aqui a Espanha dos meados do século XX. É a história de 2 rapazes que são amigos, eles vêm do México, porque um tem origem mexicana e outro é mexicano. Então, esse que tem origem mexicana foi para lá, ficou um tempo, eles voltam, e esse mexicano é bailarino. E aí começa o burburinho sobre a questão da sexualidade deles. Um deles é realmente gay, o outro não. Mas falam que eles têm um caso, e isso causa um transtorno ali para uma sociedade conservadora daquele período, né? Mas é uma história curta, eu vou falar que gostei, não, assim, são 3 episódios. Eu não achei ruim nem boa, achei mais ou menos, nada demais, assim, sabe? Eu vi a 4ª temporada do Virgin River, que é uma série americana que eu tenho acompanhado. Ela é daquela série assim, bem calminha, sem grandes acontecimentos. Uma cidadezinha assim, do interior lá da Califórnia, uma cidadezinha pequena, e que todas as pessoas se conhecem, todo mundo sabe da vida de todo mundo, que acontece com todo mundo fica sabendo, e é aquela questão de cidade pequena, né?
o que acontece na vida de um se torna público, mas também a ajuda é pública. Se um está precisando de alguma coisa, todos vão ajudar, aquela coisa toda. E assim, é uma história sem grandes altos e baixos. Assim. Tem algumas questões assim que persistem em temporadas, né? Ultrapassam a temporada e segue a outra e tal. Aí tem questões pontuais daquela temporada. Mas eu tô surpresa porque, como é uma série sem um grande mote, assim, né? Não é uma série criminal, não é, né, de grandes aventuras, não é nada. Eu tô estranhando que ela tá bem longa, né? Então a gente tá aqui na 4ª temporada e essa não é a última. Não sei quantas temporadas vai ter. Então, pra ter um ritmo assim, menos acelerado, mais calmo, até que ela tá longa. Aí finalmente vi As Telefonistas, que é uma série que tá lá na minha playlist faz tempo, né? E eu não vi. É uma série espanhola, né? De novo. Que eu gostei bastante acho que das 2 primeiras temporadas. As outras eu desgostei, não é que eu desgostei, mas parece que é aquele tipo de série que ela começa de um jeito, dá a impressão que ela foi feita para, sei lá, ter uma curta duração, mas aí faz sucesso, depois prolonga, e aí a série acaba se desvirtuando. Então, assim, aquilo que agradou no começo já não tem mais, do meio pro fim, nas outras temporadas seguintes, né? E gostei da série como um todo, mas eu gostei mais das 2 primeiras temporadas. É uma série que aborda uns temas bem interessantes, assim como feminismo, a questão LGBT. A gente está falando da Espanha da década de 20 e 30, né? A importância, o grupo assim de 5 amigas praticamente, que elas fazem o papel. Ela é uma mistura, assim, o relacionamento dessas 5 amigas. É como Sex and the City, né? E também elas acabam também tendo um papel investigativo, como se fossem detetives para investigar alguns casos, se envolvem em alguns casos, em aventuras e coisas. Tem algumas coisas ali com pouca verossimilhança, mas, e assim, eu me decepcionei com o desfecho de algumas coisas, da história de amor principal, que eu pensei que ia ser de um jeito, não foi, enfim. Mas, de modo geral, é uma série que eu gostei. Ela é aquele tipo de série que te deixa presa, sabe? Acontece um monte de coisa, uma coisa atrás da outra, e você fica presa querendo saber o que vai acontecer, como aquilo vai se desenvolver. 6 temporadas, 42 episódios, eu vi tudo. A outra série é Jaguar, 1 temporada, ela é recente, acho que é do ano passado, 1 temporada e 6 episódios. Aqui é a história de uma moça que, quando criança, esteve em campo de concentração, viu o pai ser morto pelos nazistas, perdeu o irmão também nesse mesmo contexto. Ela cresce aí e quer se vingar. Aí ela trabalhou, criança ainda, como empregada na casa de um nazista, e ela quer se vingar desses caras. Aí ela agora já na fase adulta, ela se envolve com um grupo de pessoas também que estiveram em campo de concentração ou que tiveram parentes mortos lá que querem se vingar desses nazistas, querem capturar. A gente estava falando da Espanha, né, outra série espanhola, da década de 60. Então, assim, tava recente, né? Então, tinha o quê? Uns 15 anos desde o fim da Segunda Guerra, e tinha muito nazista na Europa tentando fugir ainda, que vivia escondido tentando fugir. Muitos aqui para a América do Sul. Este grupo tenta impedir que esses nazistas fujam. Eles querem um julgamento justo para que eles paguem, tal como aconteceu em Nuremberg. Então, é uma série, 1 temporada, 6 episódios, mas ela me parece que vai ter continuação. Então, assim, do jeito que terminou, dá pra ficar, dá pra encerrar? Dá, mas me parece que vai ter continuação. Filme na Netflix, eu assisti Ligações Perigosas. Eu assisti por conta do título, quem me acompanha aqui sabe que eu adoro essa história, Ligações Perigosas, Relações Perigosas, do Choded Laclos. E amo aquele filme com o Michelle Pfeiffer, Glenn Close, John Malkovich, Uma Turma, enfim. Aquele filme eu adoro. E aí eu fui ver este filme que é de adolescentes com base nessa história. Por exemplo, como vão fazer? É um filme francês, mas é uma inspiração leve. Ele é uma mistura de Elite, aquela série Elite, a série espanhola, com uma inspiração em Ligações Perigosas. É de adolescente e, enfim, não é que eu me decepcionei, né? Mas
é bem diferente, né? Tem a inspiração ligeira. Acho que ele tá mais pra elite do que para ligações perigosas. No Amazon Prime, eu vi a série Sem Limites, aquela com o Rodrigo Santoro e o Álvaro Morte, aquele de La Casa de Papel. O professor de A Casa de Papel, La Casa de Papel. É uma série que a gente está no século, acho que 16, em que o Rodrigo Santoro, que faz o português, ele é casado com a espanhola e o governo português não aposta no projeto dele, que ele fala que tem um caminho para chegar às Índias Orientais, um caminho mais fácil, não aposta no projeto dele, e aí ele, como tem esposa espanhola, ele oferece o projeto, né? Enfim, ele quer ser patrocinado pelo governo espanhol para achar esse caminho. E ele consegue, né, esse patrocínio, e aí a história, que é uma temporada de 6 episódios, é com base em fatos reais, né? Que é sobre a busca por esse caminho. Aí eles param em várias ilhas, aí tribos aborígenes, às vezes são bem recepcionados, às vezes não. Passam por muitas necessidades, né? Morre muita gente, de peste, de doença, enfim, de tudo. E esse foi considerado o maior feito náutico da história, né? Achar esse caminho para as Índias Orientais, para ter acesso mais fácil a especiarias. Aí vi um filme no Amazon Prime, que é Jack o Estripador. Não gostei muito, assim. Eu achei uma história muito previsível, né? Porque assim, a gente sabe, a identidade do Jack Estripador até hoje não foi revelada, né? A gente sabe que havia um serial killer, mas ninguém descobriu quem foi. Filme, é claro, a gente tem ali uma identidade pro Jack Estripador. Mas eu achei muito previsível, logo saquei quem era, porque era, assim, não foi um filme que achei tão interessante quanto eu pensei que fosse. Vi também Telecine, novamente, A Bela da Tarde, é um filme bem clássico com a Catherine Deneuve, é um filme do Buñuel. Catherine Deneuve é a história de uma moça classe média que se casa e tal, e ela tem muitas fantasias, assim, sexuais, uma coisa meio sado, sabe? Sadomasoquista, você não entende muito bem porquê, assim, a princípio, depois a gente percebe, ela sofreu abuso infantil. E aí ela se realiza se prostituindo, ela acaba se prostituindo, ela é a Bela da Tarde, né? Então você percebe que é uma prostituição não por necessidade de dinheiro, e sim por conta de um trauma que sofreu e tal, né? E assisti também Pig, Telecine, que é um filme com o Nicolas Cage, que ele é um cara solitário vivendo no meio do mato com uma porca. E essa porca fareja lá trufas, né? E que é um tipo lá de cogumelo. E ele vive desses cogumelos, né? Que ele acha lá e revende. E esses cogumelos, eles são usados na culinária, eu acho que para drogas também, não sei, enfim. O uso, ele é responsável por apanhar a matéria-prima apenas, né? E aí roubam a porca dele, por isso que o nome do filme é Pig. E aí o filme inteiro, isso acontece logo no começo, o filme inteiro é a busca dele por essa porca. Ele tenta recuperar essa porca. Nisso que ele tenta recuperar essa porca, a gente acaba descobrindo quem é ele, que ele foi no passado e tal, né? E a gente aos poucos vai descobrindo a identidade dele. É um filme bacana. Gostei. Então, gente, de modo geral, mas estamos aí com a parte para membros. Se você se interessar, e depois na minha descrição, assine, vai ter o conteúdo, vai ter vídeo toda semana e o conteúdo bem legal. Me contem o que vocês fizeram, o que vocês leram, assistiram, o que vocês me indicam, que eu adoro saber. Obrigada, beijos e tchau, tchau.